Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, te inscreve no canal se tu não é inscrito. Do ladinho tem o sininho das notificações para tu ativar. Deixa o like nesse vídeo, compartilha e deixa aqui embaixo teu comentário. Vamos lá então para falar das notícias do Corinthians, até porque o Timão empatou mais recentemente diante da equipe do Avaí, teve lá os seus retornos importantes. A gente vai falar também sobre algumas informações envolvendo o mercadão da bola do Corinthians, prováveis saídas, tem proposta de clube espanhol por jogador do Corinthians, tem jogador que voltou para o Timão e agora a tendência é de que ele seja mais aproveitado pelo técnico Vitor Pereira, e ainda falaremos sobre um retorno importantíssimo que o técnico português vai ter para o confronto diante do Flamengo. Não só um, mas dois reforços, beleza? Vamos começar então para falar de Renato Augusto. Ele voltou muito bem, né, gente, na partida diante da equipe do Avaí, que por sinal, uma partida que tem duas faces, né, a gente tem que ser bem sincero. Uma face que demonstra, por exemplo, pelo lado do Brasileirão, um resultado fora de casa contra a equipe catarinense, que não é fácil enfrentar a equipe do Avaí fora de casa no estádio da Ressacada. Se a gente pegar, por exemplo, a equipe do Palmeiras foi lá e também não conseguiu sair com a vitória. Então, se a gente for analisar sob essa perspectiva, o empate foi positivo. Mas sempre nós temos que ponderar o contexto que envolve a temporada do Timão. Até porque tem uma decisão contra o Flamengo pela Libertadores e ainda tem um derby decisivo no próximo final de semana, né, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Timão permite ao Palmeiras aumentar ainda mais a vantagem na liderança em relação ao próprio vice-líder que é o Timão. E sob esse contexto, se a gente for analisar, o resultado, né, é ruim, não era aquilo que se esperava, tá? Mas vamos falar sobre Renato Augusto. Além dele ter dado assistência para o gol do Balbuena, beleza? Nesse confronto diante do Avaí, ele por muito pouco não marca um golaço, o que decretaria naquela ocasião uma virada. Mas a gente percebe a diferença que o Renato Augusto traz para a equipe do Vitor Pereira. É um jogador dinâmico, de excelente passe, excelente visão de jogo e tem como um dos seus principais pontos, né, de referência, pontos fortes, como qualidade desse jogador, a finalização de fora da área. E por muito pouco ele não marcou um golaço diante da equipe do Avaí. E ele se credencia, sem dúvidas, a ser titular diante da equipe do Flamengo. Lembrando que ele estava fora da lista ali dos relacionados da equipe do Corinthians após quase 2 meses. A última partida que ele disputou foi na vitória, né, sobre a equipe do Goiás nesta mesma edição do Brasileirão. Então a tendência é que Renato Augusto seja titular no confronto de logo mais pela volta das quartas de final da Libertadores no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Vitor Pereira, vamos falar um pouco sobre esse treinador, porque ele indicou a possibilidade de utilização do Matheus Vital. Matheus Vital, jogador contratado junto à equipe do Vasco, que estava mais recentemente numa equipe grega chamada Panathinaikos, beleza? E a gente vai falar não só de que o Vitor Pereira talvez tenha um interesse de utilizar esse jogador no elenco do Corinthians, considerando algumas fragilidades que ele tenha notado, tá? Mas ainda a gente vai analisar também sobre o ponto de vista de propostas que esse jogador tem, tá? Começando pela análise do Vitor Pereira. Ele muito provavelmente pode utilizar o Matheus Vital por 2 motivos. O primeiro, a questão da instabilidade física do Renato Augusto. É meio que incerto a sequência do RA8, né, como jogador do Corinthians. E aí a gente fala do contexto que ele está sofrendo com lesões, assim como outros jogadores importantes. A gente fala, por exemplo, do William. E isso se soma ao fato da irregularidade do Juliano. O substituto imediato do Renato Augusto não está fazendo, né, um futebol à altura do camisa 8 do Timão. No caso, o Juliano está muito abaixo, não à toa. Ele vem sendo criticado nesse espaço com razão, até porque não vem acumulando bons jogos. E o Juliano é um jogador que já foi rei da América, já vestiu a camisa da seleção brasileira com todos os seus méritos, é bem verdade. Mas ele, nas últimas partidas, não vem nada bem, né? Está se mostrando um jogador comum, coisa que ele não é. Não à toa, né, mostrou isso ao longo da sua carreira. E no caso, falando sobre o Matheus Vital, como ele pode ser utilizado pelo Vitor Pereira? Aberto, né, como um extremo pelo lado esquerdo ou como um jogador centralizado como ele foi no Vasco. E aí é onde eu acho que pelo menos ele rende mais. Seria uma opção interessante com relação ao Vitor Pereira testar esse jogador na mesma posição ali que é do Renato Augusto. Claro que ele não vai substituir o Renato à altura, né? Pelo menos a tendência é essa, mas ele é um jogador jovem e que sem dúvidas pode agregar e pelo menos fazer pior do que o Juliano vem fazendo. É uma situação bem difícil de acontecer, tá? Mas a gente vai falar também
sobre a proposta que esse jogador tem em mãos. No caso, é da equipe do Real Valladolid, equipe, né, coincidentemente, do Ronaldo Fenômeno, ídolo do Corinthians, lá na Espanha, beleza? Essa equipe que voltou à elite do futebol espanhol, tá? Lembrando que o Matheus Vital tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023, ele tem 24 anos e, no caso, a equipe, o Alvinegro, né, do Parque São Jorge, tem 85% dos direitos econômicos desse jogador. Então a gente vai ver os desdobramentos dessa situação, se realmente o Matheus Vital vai ou não para o futebol espanhol. E pelo menos o que a gente identificou com relação às declarações do Vitor Pereira é de que ele pode utilizar o Matheus Vital considerando aí a sequência da temporada. Um outro jogador que o técnico português abordou foi sobre Ramiro, ele mesmo, que estava no futebol do Oriente Médio, retornou ao Corinthians e inclusive fez sua reestreia no empate diante da equipe do Avaí. Realmente ele foi muito elogiado pelo técnico Vitor Pereira. Inclusive, a gente pode falar que na visão do técnico português, ele é um cara de intensidade muito alta, especialmente nos treinos. E isso vem agradando demais, no caso, o VP, o Vitor Pereira. A expectativa é que o Ramiro seja utilizado ou como extrema, como ele já jogou no Grêmio, ou também por dentro, como ele já jogou também, não só pelo Corinthians, mas também no clube que ele estava lá no Oriente Médio, tá? Lembrando que o Ramiro tem um contrato até o final do ano, então obviamente ele quer mostrar serviço, seja para ter o seu contrato renovado pelo Corinthians ou até para atrair a atenção de outros clubes do futebol brasileiro e quem sabe até do futebol do exterior. Lembrando que ele não pode ser inscrito na Libertadores, mas ele vai, né, a possibilidade é essa, que ele seja utilizado, no caso, na sequência do Brasileirão. E o Ramiro vai ser um jogador muito útil, um jogador que tem muita característica de raça, vontade, força física, marcação, né? Então, ele é um jogador que, assim, não é aquele cara da excelente qualidade técnica, mas, sem dúvidas, ele pode agregar, principalmente no quesito marcação, né? No quesito que o Vitor Pereira busca muito nos seus jogadores de meio de campo, o Ramiro, com certeza, pode ser esse jogador para propor aquela marcação mais acirrada, homem a homem. É um jogador que também pode fazer a extrema, como ele já fez, por exemplo, na equipe do Grêmio, beleza? O Corinthians agora tem uma sequência dura na temporada, até porque depois do empate diante da equipe do Avaí, que a gente analisou aqui sobre duas perspectivas, tem agora um confronto dificílimo contra o Flamengo, fora de casa pelas quartas de final da Libertadores. Depois desse compromisso, tem o Palmeiras, o derby paulista na Neoquímica Arena, confronto válido aí pelo Brasileirão, e é um jogo tratado como uma verdadeira final. Até porque, em caso de vitória do Corinthians, a distância pode diminuir para somente 3 pontos. E, em caso de empate ou vitória da equipe do Palmeiras, a vantagem em relação ao Alviverde, no caso ao Timão, ela fica ou na mesma distância, né, que atualmente é de 6 pontos, ou essa distância pode aumentar ainda mais. Então, em caso de derrota para o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians, né, a gente pode dizer assim, dá praticamente adeus ao título brasileiro, tá? E ainda depois desse confronto, o derby contra o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena, o Timão recebe o Atlético Goianiense dentro da sua casa, né, obviamente, na Neoquímica Arena pela partida de volta da Copa do Brasil. Então é uma sequência de 3 jogos, 3 decisões que vão, digamos, relatar o tamanho do Corinthians, que pode decidir, na verdade, a temporada alvinegra. Lembrando que tanto contra o Flamengo como contra a equipe do Atlético Goianiense, o Corinthians tem uma desvantagem de 2-0 para, no caso, reverter. Obviamente, qual o mais fácil, a gente pode dizer assim, bem entre aspas, é contra o Atlético Goianiense. Tendo em vista que vai jogar na sua casa e a equipe do Atlético Goianiense não se compara à da equipe do Flamengo, a qualidade, né, dos seus jogadores. Mas a gente tem que ponderar que todos esses confrontos são decisões, são muito importantes e, especialmente, o recado vai para o Vitor Pereira. Tem que utilizar todos os melhores jogadores que tem à disposição nessas 3 partidas. Por quê? Um caso de classificação na Copa do Brasil ou na Libertadores, ou em caso de eliminação em ambas e ainda perder no Brasileirão, o Corinthians dá adeus a uma possibilidade de título, né, na temporada, título de relevância. A gente está falando Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores, que pelo menos há poucos dias, poucas semanas atrás, a gente falava que era totalmente possível. Então, realmente, esses 3 jogos, essas 3 decisões vão dizer pelo que o Corinthians vai brigar na temporada, tá? A gente ainda vai falar sobre uma informação muito importante da tarde de hoje. O William participou do último treino, né, proposto pelo técnico Vitor Pereira para enfrentar a equipe do Flamengo, tá? A expectativa pelo retorno desse jogador, que inclusive a gente já falou que ele ficou fora das últimas 2 partidas contra o próprio Flamengo e, no caso, no empate contra a equipe do Avaí, e a expectativa é de que ele retorne, né, para essa verdadeira decisão no jogo, né, no Maracanã, pela volta das quartas de final
da Libertadores da América. O Willian estava com problema no ombro, depois surgiu um problema ali, uma tendinite, que acabou tirando ele do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Então a gente trouxe algumas informações do Timão para vocês, falando do Renato Augusto, falando também sobre a possibilidade do Vitor Pereira dar uma chance para o Matheus Vital, inclusive tem interesse de clube espanhol nesse jogador. A gente também falou sobre o Vitor Pereira exaltando, o Ramiro, e ainda a sequência dura do Corinthians e o retorno de Willian para os treinamentos da equipe do Parque São Jorge. Então, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixar o like, comentar, beleza? E ainda, claro, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo sempre muitas informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo aqui no canal, no meu nome, Luiz Eduardo. Fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Mais um vídeo falando de Corinthians aqui no canal. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!